ao estudante Vitor Hugo, que faleceu na semana passada. Nós esperamos que a família e os amigos encontrem o mais rápido possível a paz nesse momento de agonia e dificuldade. Nessa abertura, a gente gostaria de chamar o professor, o nosso diretor, o José Roberto Castilho Piqueira, que a diretoria e o FDTE nos ajudaram muito para ter essa semana, para a gente conseguir trazer todas essas celebridades, inclusive o ex-ministro Clóvis Carvalho. Eu gostaria que ele desse algumas palavrinhas aqui para os nossos alunos. Tá? Obrigado, professor. Senhoras e senhores, bom dia. Fico muito contente de participar desse evento e, principalmente, fico muito contente de poder apoiar esse tipo de evento. O Grêmio Politécnico é uma entidade centenária, é uma entidade que tem mais de 100 anos e tem uma história de participação na vida cultural, social e política do nosso Estado e do nosso país. O Grêmio Politécnico já abrigou, já teve na sua diretoria pessoas de grande relevância para o país e para o Estado. Este evento mostra a importância do trabalho do Grêmio Politécnico. Ao discutir os 20 anos de Plano Real, o Grêmio se insere em um momento importante da história brasileira. E ao trazer para a discussão pessoas do nível dos convidados que estarão aqui, mostra a qualidade do trabalho. A gente sempre lamenta um pouquinho que na nossa escola, e isso não é uma coisa só dos alunos, é uma coisa dos professores também, a gente só lamenta um pouquinho que na nossa escola um evento desta importância não encha o anfiteatro. Eu acho que podia ter mais gente aqui e nós podíamos ter um nível de participação maior da comunidade nas discussões sociais e nas discussões acadêmicas. Só me entristece o fato deste anfiteatro não estar cheio. Mas isso tem sido uma característica da nossa escola. A nossa escola, nos últimos anos, infelizmente, tem se afastado das discussões relevantes do nosso país. Para vocês terem uma ideia, quando eu ainda era vice-diretor, eu organizei um evento que chamava USP Conferences on Engineering. E o pessoal da engenharia de produção trouxe o professor que era a maior autoridade europeia em design para falar nesse anfiteatro. Gastamos um belíssimo dinheiro para trazer aquele professor que era o papa no design. Infelizmente, esse anfiteatro tinha umas 20 pessoas que vieram de ônibus de São Carlos para cá. Da nossa escola tinha muito pouca gente. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer a vocês: vamos participar da vida do nosso Estado. Vamos participar da vida do nosso país. Se nós não participarmos, não adianta reclamar depois. Então, pessoal, sejam vetores deste meu discurso para os seus colegas. Venham para as discussões. Venham para as discussões relevantes. As discussões sociais, econômicas, acadêmicas, são as discussões que estão no nível de vocês. Vocês são a inteligência futura deste país. Portanto, participem. Meus parabéns ao André, meus parabéns à diretoria do Grêmio, meu muito obrigado à FDTE e meu muito obrigado aos palestrantes. E espero que, apesar, como diria o professor
Wagner Vanek Martins. Apesar da pequena quantitância, que nós tenhamos uma qualitância participativa muito boa de vocês. Tá bom? Muito obrigado e parabéns. Bom, a maioria daqui não viu o que foi o Plano Real, não chegou a enfrentar os períodos de inflação, de hiperinflação, de desabastecimento dos supermercados. Eu, por exemplo, sou de 94, quando nasceu o plano, então nós não temos nenhuma noção do que é essa inflação que nossos pais, nossos avós viveram e passaram por muitos planos. O Plano Real foi um plano que acabou com essa hiperinflação, teve uma série de desdobramentos, como as privatizações, por exemplo, e que nós não sabemos, não temos muita base, passamos por professores de história que explicam muito rapidamente o que foi esse plano, sem dar sua devida importância. Temos que lembrar também que antes desse plano foram vários outros planos que a população brasileira passou, achou que tinha alguma esperança e que no final deu errado. E que esse plano foi mais um, que as pessoas tinham esperança, aderiram a ele porque não tinha outra saída, mas sem alguma esperança, e chegou no final ele deu certo e acabou com o período de hiperinflação. Se hoje a meta, o teto é de 6,5%, naquela época nós tínhamos inflação de 40% por mês. Então nós não temos muita noção disso, quais foram as características do plano, quais foram os seus desdobramentos. Então o Grêmio Politécnico fez esse plano exatamente para nós estudarmos isso como engenheiros, vermos as suas razões, suas características e conseguirmos estudar. O plano deu certo, quais foram as suas falhas, o que nós podemos, como engenheiros no futuro, fazer para que a economia do país, a economia da nossa nação, continue se desenvolvendo e nós tenhamos nosso papel na sociedade. Tá? E para começar essa semana, nada como ter um ex-presidente do Grêmio Politécnico que participou diretamente da formulação, das reuniões do Plano Real, o nosso querido ex-ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho, que trabalhou e foi, como diria as revistas, eu não sei, o homem 2 do Ministério da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso, e que chegou na Casa Civil coordenando tudo isso para que o plano desse o mais certo possível para acabar com essa hiperinflação. Por favor, ministro. Obrigado. Professor, diretor, acho que me tocaram bastante as suas palavras de estímulo à moçada para que efetivamente se disponha a enxergar a realidade onde nós estamos vivendo, vocês vão viver como profissionais e pretendem ser instrumentos de transformação do país. Então, efetivamente, apesar de parecer poucos, eu acho que o valor da média preenche o auditório de forma plena. Eu queria dar bom dia para vocês todos, agradecer a oportunidade que o André e a diretoria do Grêmio me dão de poder falar um pouco sobre as condições gerais em que o Plano Real se desenvolveu. Só me apresentando rapidamente, eu entrei na Poli há 50 anos, exatamente, em 1964. 22 de fevereiro foi minha primeira aula, no dia 31 de março, o golpe, na verdade se realiza no dia 1º de abril, tomou conta do país e ficou por aqui até 84. Portanto, a minha vida na Politécnica, na Poli, passou num período inicial do golpe da ditadura, que foi de 64 até 68. 68, 13 de dezembro, Costa Silva editou, fez o primeiro ato mais drástico que caracterizou efetivamente a ditadura em que a gente passou a viver, que foi o ato institucional número 5. Eu morei meus 5 anos de Poli aqui no conjunto residencial, no CRUSP. Eu me casei, acho que 2 dias depois, dia 15, e passei por aqui para pegar minhas coisas que estavam no apartamento.
e demorei 8 horas, minha mulher ficou esperando no carro, porque eu disse, não chego lá, pego as coisas e a gente vai embora. 8 horas esperando, porque precisei ser submetido a interrogatórios, etc. e tal, e eles procuravam as granadas, as armas, etc., que estariam escondidas no nosso apartamento. No limite, consegui, com um pequeno subterfúgio, esconder um livrinho que eu tinha ganho de um amigo que estava voltando da França, que era o Diário do Che Guevara, tá certo? Que na época fazia grande sucesso, etc. Mas, felizmente, eles não encontraram. Depois das 8 horas eu fui embora. Eu digo isso porque esses 5 anos que eu passei na Poli, tá certo? Que me levou, inclusive, a ser eleito presidente do Grêmio, uma circunstância, digamos, diferente da média, porque eu fui eleito ainda no final do 3º ano. Normalmente, os presidentes do Grêmio eram eleitos no final do 4º para no 5º ano, já como seniors da Poli, tá certo? Desempenharem o cargo de presidente. Eu fui eleito no 3º ano, depois de uma célebre passeata que a UEE, comandada na época pelo aquele que está lá na faculdade, o Zé Dirceu, contra o governo, a favor da reforma universitária, etc. e tal. De 68, 64 até 84, o país viveu aquilo que vocês sabem, leram nas histórias, embaixo de uma ditadura militar. 84, participamos intensamente, aí já formados e tal, da campanha das diretas. Até então, depois do AI-5, aliás, depois do AI-2, o ato institucional número 2, não houve mais eleições diretas para presidente, nem para governadores, nem para prefeitos das capitais. Em 84, a oposição já mais articulada conseguiu movimentar a consciência democrática do país, forçando e pedindo que fosse aprovada a emenda apresentada por um deputado para que se voltasse às eleições diretas. Movimentação de massas na Anhangabaú, na Praça da Sé, em todas as capitais do país. No entanto, foi rejeitada porque o governo tinha maioria e tinha montado o modelo de representação para manter a maioria. Era a época dos senadores biônicos, etc. Mas mesmo assim, a oposição conseguiu, com o respaldo e apoio da sociedade, conseguiu levar para a eleição indireta no colégio eleitoral do Congresso a eleição de Tancredo Neves, que teria sido a virada efetivamente. E aconteceu aquilo, ganhou-se a eleição, Tancredo foi eleito, não tomou posse porque faleceu no dia da posse. E pelas composições políticas, vocês veem este nosso eminente político, senador José Sarney, tá certo? Que ainda hoje tá certo? Ocupa as manchetes como grande articulador e representante tá certo? Dos apoios políticos ao governo, embora seja o governo do PT. José Sarney era o vice na Aliança Democrática e virou presidente. Foi com Sarney que, em 1986, se fez o primeiro plano de estabilização da moeda, que foi o Plano Cruzado. Depois do Plano Cruzado, teve o Cruzado Novo. Depois do Cruzado Novo, em 89, em 88, só para lembrar, teve a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, por pressão também da sociedade, que redefiniu o modelo político-eleitoral de representação no país. Em 89 foi a primeira eleição direta, depois todo o tempo da ditadura, em que disputaram no final Lula e Collor se elege.
comecinho do plano do governo Collor, é editado um novo plano Collor, e se apresenta uma nova moeda, que era o Cruzado Novo, o Cruzeiro. Já era o Cruzeiro de novo. Evidentemente que a semelhança dos planos que se baseavam, de estabilização, que se baseavam, sobretudo, em intervenções no mercado, ou seja, em congelamento de preços, congelamento de contratos, congelamento de salários, sem nenhuma preocupação com a raiz efetiva da inflação, não deu certo. Além do confisco da poupança, etc. e tal, muito em breve o plano Collor foi para o beleléu e o Collor sofreu impeachment. O impeachment do Collor se torna presidente da República o vice, que era o senador Itamar Franco. Itamar, isso foi em 92, Itamar teve 3 ministros da Fazenda seguidos no 1 ano e meio que ele estava no governo. O Paulo Haddad, Gustavo Krause e esqueci o nome do terceiro, que saiu, precedeu Fernando Henrique. Em maio de 93, inflação projetada para 93 de 2.400%, assume o Ministério da Fazenda o ministro Fernando Henrique, que era chefe do Itamaraty até então. A hiperinflação instalada era a preocupação número 1 da população, da sociedade, dos empresários, dos operários, dos trabalhadores, etc. Porque vocês, nesses 20 anos, né, que passaram, boa parte de vocês estava nascendo, recém-nascido, ou nasceu depois de 93, 94. Tem ideia do que significa uma inflação desse tamanho. A inflação, ou a hiperinflação, a superinflação que o país viveu, e não é que viveu um tempinho, não, conviveu com ele durante muitos anos, porque essas tentativas todas se repetiram. Ela desorganizou e desorganizava plenamente a vida das empresas, dos cidadãos. Você pode imaginar que você recebe o salário no dia 1º, se não correr ao supermercado e gastar aquele dinheiro, no dia seguinte você compra menos coisa. No fim do ano, no fim do mês, então, 30% a menos. O poder de compra consumido, queimado, pelo simples passar dos ponteiros do relógio. Os salários valem quanto? As negociações de contrato, todas fajutas. Por que eu digo isso? Porque quando você fazia a negociação de contrato, você embutia uma projeção de inflação, precisa corrigir. Felizmente, o país tinha desenvolvido a grande saída, que era a correção monetária. Você projetava o que tem de inflação no próximo contrato para construir uma ponte de 1 ano e meio, tá certo? Qual vai ser a inflação, para ver se cabe nos meus custos. Porque se eu fizer simplesmente uma projeção errada, vai faltar recursos. Isso era válido dos dois lados, o governo ou quem, né? Um lado do contrato, isso vale também para a iniciativa privada. Um pensava num número, o outro pensava no outro. Então, quando eu digo que os contratos se tornavam irreais, tá certo? Fajutos, é porque era uma loteria de acertar ou não o valor efetivamente do que vinha, pelo tamanho, pela aceleração do crescimento da inflação. Condição de planejamento, de olhar para frente, cada vez mais perturbada, porque que ambiente eu vou estar? Quanto vai valer
Quando Fernando Henrique tomou posse como ministro da Fazenda, a expectativa era essa: bom, agora um cara diferente, um político experiente, tinha sido senador, aliás, era senador, estava no exercício do Ministério das Relações Exteriores, representante de um partido que já participou de vários governos, participado do governo Montoro, certo? Alguns, creio mesmo em Minas, tá? A expectativa era grande. Na época, eu era vice-presidente, um dos vice-presidentes das indústrias Vilares, grupo forte, que na época operava em torno de 15 empresas, fabricante dos elevadores Atlas, tinha uma siderúrgica potente de aços especiais, aços Vilares, em São Caetano, com uma usina enorme em Pindamonhangaba, outra em Sorocaba. Era um grupo grande. Quando Fernando Henrique se elegeu, os maiores amigos dele, que eram o Zé Serra e o Sérgio Mota, disseram para ele: você é professor, até agora ele é príncipe dos sociólogos, ele era o presidente da Associação Internacional de Sociologia e coisa do tipo, você não entende nada de gestão, precisa trazer para cá alguém que tem experiência de executivo. E acharam que o Clóvis era esse cara que podia ajudar. Eu sempre tinha participado com eles, né, com essa turma do MDB, PMDB, na época já PSDB. Então tinha uma sintonia com valores, com perspectiva, com visão de história, visão de construção da sociedade semelhante a deles. Então, lá fui eu, nunca tinha trabalhado em Brasília, eu já tinha trabalhado no governo, tinha sido secretário de planejamento no lugar do Serra, no governo do Montoro. Então tinha uma pequena experiência na área pública, não conhecia nada do governo federal. E a primeira coisa que a pequena turma que se reuniu com o Fernando Henrique foi dizer assim: bom, estamos aqui, agora o que nós fazemos? Olha para frente e diz: bom, eu provoquei uma reunião com eles e disse assim: olha, como é que nós queremos que o Brasil esteja no último dia de governo que a gente vai estar aqui? Mandato de Itamar ia até dezembro de 94. Ou seja, nós temos um ano e meio. O que nós vamos fazer? A sociedade espera um mínimo de ataque frontal a esta situação caótica de hiperinflação. E era uma situação paradoxal da economia brasileira. Essa que era uma coisa super interessante. Porque a economia privada estava muito bem organizada. A influência das medidas que o Collor tinha tomado de abertura da economia forçou o setor privado a se tornar mais competitivo, porque agora tinha que competir não só com os seus concorrentes dentro do país, como com a abertura do mercado para importações, etc., tinha que concorrer também com os importados, em qualidade e preço. Então, a economia brasileira, privada, tinha se modernizado, tinha se tornado, o ganho de produtividade de maneira a se tornar competitivo. As exportações, o saldo de exportações da balança comercial, tá certo, era o terceiro maior saldo das economias do mundo, só estava atrás do Japão e da Alemanha. O terceiro era os 15 bilhões de dólares de saldo da balança comercial, era do Brasil. No entanto, tinha que enfrentar essa inflação que corroía tudo e que segurava investimento. O diagnóstico que se fez é que queria enfatizar que foi definitivo para o sucesso do que veio depois. O diagnóstico básico era o seguinte:
A economia do país vai bem, mas o governo está doente. O governo vai mal. A economia do governo vai mal. O que significa? O governo era considerado sócio da inflação. O governo gastava muito mais do que arrecadava. Então, para fechar suas contas, ele precisava da inflação. Por quê? É só atrasar os pagamentos que você paga o mesmo valor nominal, que já vale menos 10 dias depois, 3 meses depois de atraso, por exemplo. As receitas são corrigidas. Tá certo? Então, do ponto de vista formal, de números, o equilíbrio das contas públicas estava dado. Mas, na verdade, o governo precisava da inflação para fechar suas contas. Então, essa era a tese. O governo é sócio da inflação. Se não puser em ordem a casa, não há estabilidade que se sustente. Então, fez-se imediatamente, no primeiro mês, estávamos na Fazenda, o chamado Plano de Ação Imediata, que estava em cima desta visão de futuro. O grande desafio do país é enfrentar as enormes desigualdades sociais e regionais. A pobreza e, do outro lado, a riqueza, tá certo? Também extraordinárias. Estruturalmente feitas. Não há como enfrentar essas desigualdades e resolver as desigualdades se não houver crescimento. Doações, benemerências, os pobres coitados que ganham pouco, etc., resolvem o problema durante um tempo. E desaparecem tão logo as condições estruturais apareçam. Se não houver crescimento da economia, de maneira a criar riqueza e criar empregos, não tem como sair. Geração de emprego e renda é o fulcro para fazer a solução, levar à solução dessas desigualdades. E não há condição de crescimento se não houver investimento. Não tem investimento se não é mínima expectativa de valores, mínima expectativa de estabilidade da moeda. Então, a equação está muito clara. Se é verdade que para conseguir a estabilidade você precisa pôr as contas do governo em ordem, qual era a missão? Pôr as contas do governo em ordem. Então, se estabeleceu um plano muito forte de redução das verbas do orçamento de 94, certo? O trabalho de recuperação de receitas tributárias, os famosos ralos da República, pôr em ordem as finanças dos estados. Estados e municípios pegavam dinheiro emprestado do BNDES, da Caixa, do próprio governo, mas não pagavam as dívidas. E quem que arcava com isso? O governo federal. Mais um ralo por onde os recursos estão saindo. Os bancos estaduais emitiam dinheiro, praticamente, à medida em que eles emitiam títulos de dívida. Não tenho dinheiro, emite título de dívida. Vai buscar dinheiro no mercado, está aqui, eu te dou um papel, eu te pago depois. Enquanto aqui, com o dinheiro que eu peguei, eu preencho as lacunas do meu orçamento. Então, se decidiu um conjunto de 6 ações fortes nessa linha de redução do orçamento. Na época, 6 bilhões de dólares do orçamento era super significativo. A Câmara, o Congresso Nacional estava razoavelmente fragilizado pela CPI do orçamento, de desvios de orçamento, que as comissões internas da Câmara tinham que se chamou a CPI dos anões, porque se identificaram os deputados chaves da Comissão de Orçamento, que eram todos baixinhos, e tinha uma deputada, então era a Branca de Neve e os 7 anões, daí que veio esse nome.
Então, o Estado, o Congresso estava fragilizado, porque a opinião pública, tá certo, enxergando, tá certo, os desvios que estavam acontecendo. Novidade, tá certo? Porque antes, todas as notícias que se tinha de desvios, de malfeitos, como dizem hoje, tá certo, não eram caracterizados no Executivo. O Legislativo não era atingido por isso. Isso daí deu uma oportunidade grande porque, dado o plano de colocar as finanças do governo em ordem, o Congresso não pôde recuar. Então, conseguiu-se, eu diria, muitas violências em relação à tradição da relação do Executivo com o Parlamento. Quando eu digo violência, consentida, tá certo? Realmente, nós inventamos um fundo social de emergência, que era uma forma de você fazer um corte geral, vertical, em todas as verbas, todas as receitas, de maneira a separar esse dinheiro e diminuir as condições de gasto para frente. 15% das receitas foram destinadas a esse fundo social de emergência, que de social tinha nada, mas era o jeito de ganhar opinião. E de emergência porque ou fazemos isso ou não tem como fazer um plano de estabilização. Bom, todas as ações previstas para trabalhar com as dívidas dos estados e municípios, trabalhar com os bancos, eliminar a condição dos bancos estaduais emitirem títulos, etc. E o avanço na privatização. Qual era a ideologia atrás da questão da privatização? É aquilo que a gente usa na nossa vida pessoal. Matar grandes passivos com seus ativos. De repente nos endividamos, assim, vende o carro, cara. Como é que você mata? Vende o carro. O Estado brasileiro tinha avançado de uma maneira justa, necessária, historicamente necessária, tá certo? Na produção de bens e na execução das políticas de investimento. Então, toda a área da siderurgia, da petroquímica, do petróleo, etc., todos esses aí, o Estado entrou a partir na época da ditadura, com Geisel, etc., a investir diretamente. O Estado era que fazia isso. Só que a capacidade de manter os investimentos do Estado foi cada vez caindo mais, exatamente pela desordem das finanças públicas. Eu participei do projeto todo de privatização da Cosipa. Só para dar um dado, a Cosipa custava ao governo federal, via Ministério de Indústria e Comércio, $1 milhão por mês. Era o déficit operacional que a Cosipa tinha. E de onde vinha esse dinheiro? Tira do bolso nosso, né? Dos impostos e passa para lá. Tem algum sentido uma coisa dessas? Então a privatização entrou também nesse conjunto de colocar as finanças do governo em ordem. Obviamente, no programa depois, a privatização passou a ter um significado maior, que era atender a uma nova visão do papel do Estado. Chegou lá. Com o compromisso e a ação de colocar as finanças do governo em ordem, ou seja, efetivar o ajuste fiscal, equilibrar receitas do governo com suas despesas, se reconhecia que era possível buscar a estabilização. E aí vem um outro diagnóstico interessante, fruto do trabalho de Pércio Arida, de André Lara Rezende, Edmar Baixa, basicamente, que era de você atacar as 3 funções da moeda. Quais são as 3 funções básicas da moeda?
os livros de texto todos dizem com clareza isso. Primeiro, ele é uma reserva de valor, ele é uma unidade de referência. Terceiro, ele é um meio de troca. Unidade de valor, né? Quanto vale X dólares, X marcos, X euros, X reais, X cruzeiros. Meio de troca é essa moedinha que a gente tem, que representa o valor. Reserva de valor é você tem nas suas contabilidades, tá certo? Qualquer que seja, pessoal, bancária, o que for, tá certo? Um valor com uma unidade que dá exatamente qual é o valor dentro da sociedade que aquilo tem. Porque a moeda, tá certo? Tem essa natureza de ser indicador de reserva de valor. O que é que tinha sido completamente perturbado no cruzeiro, na época era cruzeiro real, tá certo? Que não era que nós vivíamos, era uma unidade de referência. Se os preços variavam diariamente, eu lembrei que é 2.476%, algo assim, pode ser 47%, tá certo? Mas 2.400% foi a inflação em 1993. Você não tem nenhuma referência. O que nós fazíamos? Nós que tínhamos conta bancária, tínhamos aplicação com correção monetária automática. Nós nos defendemos. E o operário, 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, que não tem conta bancária. Defende como? Só tinha um jeito, né? Correr no supermercado e gastar tudo rapidamente, porque no dia seguinte compra menos. A dúzia de maçã, ou a dúzia de um saco de arroz, tá certo? Já custa 2%, 7% na semana seguinte, 30% no final do mês. Qual é o valor do salário? É do momento em que começa o mês ou o momento em que você põe no bolso? O que se resolveu então é, vamos agredir esta característica da moeda, que é ser unidade de valor, unidade de referência. Fazendo como isso? Então é que inventaram uma avaliação absolutamente genial, não estou dizendo que tão surpresa, etc., então é genial, que é a inflação, a medida da inflação sempre se deu, continua se dando, é lógico, olhando o passado. Qual era o preço na data zero, tá certo? Qual é o preço na evolução do preço na data T mais 30, tá certo? Avaliação, média, medida, ponderada, etc. e tal, da avaliação da inflação. O que introduz, obviamente, uma realimentação sempre positiva em relação à inflação. Se você está forçando a inflação para cair, e eu estou usando como referência anterior, tá certo? Ela tende a frear a queda. O que se definiu então é o seguinte: vamos encontrar um referencial que leve em conta, primeiro, períodos mais curtos, segundo, leve em conta uma variação corrente, né? A minha melhor expectativa de inflação para o futuro, sem carregar o passado, ou carregando menos. Foi quando se introduziu a ideia da URV. Eu dou risada porque, olhando de longe, depois de algum tempo, imaginar que nós conseguimos fazer com que a sociedade, toda ela, de repente passasse a usar uma moeda com esse nome. Unidade Real de Valor. URV. O que é isso, cara? Valia, na conversão do primeiro dia, 3.750 cruzeiros reais. Nem redondo não era. Eu me lembro de 28 de fevereiro, quando começou a funcionar, ter ido numa feira em Brasília, tá certo? E vamos lá, né? Trabalhar, ver como é que vocês estão fazendo
a conversão do seu valor em URV. Ninguém estava fazendo, obviamente, eu não tinha a menor ideia do que era. E aqui eu queria sublinhar também, talvez, o outro aspecto mais importante do programa, do Plano Real, que foi a transparência com que se deu. O ministro tinha se comprometido N vezes com a sociedade, falando na televisão, etc., que íamos fazer um plano de estabilização sem sustos, sem tablitas, sem congelamento, sem violência, etc. Tudo será contado para a população. Olha, isso é que vai acontecer. E foi assim que fez. No dia 7 de dezembro, Fernando Henrique apresentou, escrevemos lá um texto, que era uma exposição de motivos para o presidente Itamar, dando o que nós chamávamos do plano de voo. Ó, não tinha decisão nenhuma naquele momento. Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, a não ser que a sociedade passou a saber o que nós íamos fazer quando tivesse sido assegurado o ajuste fiscal, que tinha que passar as medidas todas de contenção e de equilíbrio fiscal no parlamento, no Congresso. Mas estava tudo contadinho, dito até depois que um dia a moeda seria convertida e se chamaria real. Então, tudo foi contado. E qual foi o charme, tá certo, desse modelo? É que passou a ser corrigidos, ativos passaram a ser corrigidos diariamente com o valor da URV. Então, toda a oposição que imediatamente gritou, isso daí vai acabar, vai matar o salário dos trabalhadores, etc. Querido, seu salário agora é corrigido diariamente, porque você passou a ser remunerado em URV. A URV corrige diariamente. É claro que tinha um elemento de subjetividade aí que nenhum de nós, trabalhadores, podia assegurar, que era como é que era definida a URV, mas também a regra estava dita, porque tinha um pedaço que era de calcular, não é bem calcular, mas estimar o que vai acontecer para frente em pressão da inflação. A verdade é que, mais um elemento assim, de lealdade com a sociedade, é que nenhuma conversão de salário foi feita obrigatória. Nenhuma conversão de contrato foi feita, senão voluntariamente. E esse era o modelo. Introduzimos uma unidade de referência, eu vou dizer isso, e é verdade. Introduzindo uma nova moeda, para a qual nós só estamos ativando uma função, ser unidade de referência. Ela não valia para elemento de troca, nem para reserva de valor. Continuava o Cruzeiro Real em vigência. E todos os contratos foram sendo convertidos. Os salários, claro, ninguém discutiu com seus empregados, eu vou pagar você com o Cruzeiro Real ou com o RV. Claro que é o RV. E aí estabelecemos regra pelo médio, né? Qual é o salário meu se tem 30% de inflação? Não vou dizer que é o salário nominal do primeiro dia, porque no último dia, quando eu recebo, quando eu embolso, tá certo? Não cai na conta bancária o meu salário, já está valendo 30% a menos. Uma inflação de 30%, que seja que fosse a inflação. Bom, o fato é que em 2 meses, praticamente toda a economia se converteu para o RV. Desculpa, não. Todo mundo entendeu, dia 28 de fevereiro, tá certo? Veio uma medida provisória introduzindo formalmente como lei a URV como referência de valor. Aí todos os contratos foram sendo convertidos e não era uma coisa simples. Porque como é que faz com a anuidade do meu clube? Tudo isso foi pensado, tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi discutido. As conversões dos preços, o presidente Itamar deu apoio absoluto.
embora na minha visão, não preciso contar para ninguém, ele não entendesse direito o que era. Tá certo? Eu digo isso porque, às vésperas de colocar o RV, o Fernando Henrique levou a equipe para conversar com ele e dizer, olha, é isso que nós estamos propondo que você vai ver. Porque quem assina ele é o presidente da República, a medida provisória. Era o Itamar que tinha que assinar, tinha que estar de acordo. Né? O Itamar ouviu uma hora de exposição, de baixa, de peça, etc. e tal, e terminou, nós na expectativa, ver o que Sua Excelência vai achar, né? Está de acordo, tem objeções, etc. O Itamar estava sentado, baixou assim, pegou umas folhas de papel, folheou algumas assim. Eu vou ler para vocês o que a população quer. 70%, ele tinha mandado fazer uma pesquisa do Ibope, 70% quer congelamento de preço. 78% quer congelamento de salários. Aquela ducha fria. Tá, mas o Fernando Henrique se dava muito bem com ele, que eram colegas de Senado, né, durante muito tempo e tal. Você não entendeu, cara? Não dá para fazer violência. Todos os planos partiram do congelamento. É uma coisa artificial. E vocês podem ler todas as crônicas da época, do Cruzado Novo, do Cruzeiro Novo, Escamal, os planos Collor, verão, primavera, o que for. Tá certo? Todos os planos, todos baseavam no congelamento. Assim. E foi a primeira coisa que o Baixa falou. Nossa convicção não funciona, pelo contrário, é contraproducente, etc. O fato é que, como era do bem, como é, né? Do bem, Itamar, fez um pedaço dele. Ele entendia que, como a maior parte da sociedade entende assim. O que é moeda estável? É que não sobe, os preços não sobem. Então, o salário não sobe, o preço não sobe, eu vou no mercado, é sempre laranja, linguiça, é meio que o mesmo valor. A intuição leva a isso, obviamente que não é isso. Tá certo? Os preços podem não subir, porque as condições estruturais levam a isso. É o que a gente estava fazendo. De fevereiro até junho, até final de junho, se converteram todos os contratos da sociedade, que esse era o que se esperava. Então, a economia estava indexada na URV. Só faltava agora dar a essa moeda as outras duas características dela, que era de ser meio de troca e unidade de valor. Então, dia 1º, enxurrada de verdinho, né? A moeda verdinha que era do real, etc., em todos os rincões do país. Uma operação também digna, tá certo? De uma logística impressionante na Amazônia, tá certo? No dia seguinte, todos os bancos, todas as agências bancárias tinham em disponibilidade moedas do real para trocar, e a população fez. Bom, eu quis contar basicamente essa evolução para a gente entender quais são os fundamentos desta nova concepção de estabilidade, que foi evoluindo depois, tá certo? Fernando Henrique, não tem dúvida disso, graças ao Plano Real, se elegeu presidente no primeiro turno, certo? E trabalhou mais 4 anos, se elegeu no segundo mandato também em primeiro turno, e até que entregou o governo para o Lula em 2002, final de 2002, 2003. A inflação de 94 ainda foi de 900 e alguma coisa por cento. Carregava os 6 primeiros meses. Mas em 96, 93, 94. 96 a inflação foi de 1,96. Já em 97, 98, crise da Ásia, crise da Rússia, etc. e tal,
perturbações suficientemente grandes no mercado, etc., para forçar a questão toda da política cambial, que levou a que a inflação fosse para 5,7%. Ela cresceu em 2002, foi para 12%, função da expectativa dos mercados de o PT vai assumir o governo. E o discurso do PT foi sempre contra a estabilização. Não, sacanagem falar assim. Tá certo? Sempre foi contra o plano de estabilização. Tá certo? O PT votou contra todas as medidas que levavam à estabilização. Todas. Inclusive a do Fundeb, a que assegurava mais recursos para a educação, etc. E tal. Era uma posição política. E nós sempre entendemos isso. Eu tenho nos meus arquivos artigos do grande economista Aloysio Mercadante, tá certo? Que era, falo assim sem ironia, tá certo? Que atuava como um dos principais assessores da cúpula do PT, então assim, a farsa do real, não vai dar certo. Eu queria reforçar, então, a conclusão dessa questão, desta aventura de 8 anos, mais 1 ano e meio, tá certo, do Ministério da Fazenda, em relação ao plano de estabilização. Os fundamentos, vocês ouvem falar hoje em discussão, na CBN, na campanha eleitoral, onde for, tá certo, os 3 fundamentos da estabilidade, pelo menos do modelo que está vigente no país, que é o equilíbrio fiscal, contas do governo em ordem, flutuação do câmbio e metas de inflação. Certo? Lamentavelmente, hoje vemos esses fundamentos ameaçados, no mínimo. A inflação tende a fugir do controle. Só não fugiu ainda nos números, porque o governo tem toda a chance de manipular, não os números, manipular as condições. Do tipo, represamento dos preços da gasolina, que já deviam ter subido, da energia elétrica. O equilíbrio fiscal é outro, que está sendo completamente manuseado, vamos falar assim, com o que outros políticos, na verdade, caracterizam como a contabilidade criativa, que você pega recursos do Tesouro, passa para o BNDES, e ele entra e depois o BNDES paga em dividendos para o governo, porque o governo não é acionista do BNDES, e com isso assegura uma entrada, uma receita significativa, de maneira que as receitas se equilibrem com todas as despesas. O crescimento das despesas do governo é conhecido por todos os institutos oficiais e não oficiais dão testemunho disso. E a questão da taxa cambial, que é outra. Tá certo? E a consequência disso, sabe o que é? Que ano que vem vai ser danado. Tentei passar para vocês o que foi esse movimento de um plano que deu certo. Que deu certo porque fez o diagnóstico correto, teve tomadas de decisão corajosas, criativas, tecnicamente formuladas e implementação correta, com todas as dificuldades que tem a decisão. Eu queria, já que somos engenheiros, tá certo, dar um testemunho para vocês do que significou a contribuição do engenheiro aqui nesse processo. Realmente, eu, como secretário executivo do Ministério da Fazenda, até era responsável por, digamos, coordenar esse trabalho, de maneira a produzir, no final do processo,
as leis, os decretos, a medida provisória, etc., que ia ser assinada pelo presidente, ministro e presidente. Mas eu era engenheiro, eu sou engenheiro eletrônico. Quer dizer, na verdade, eu brinco que eu talvez nem mesmo engenheiro seja, eu sou bacharel em engenharia. Eu ganhei o diploma, porque eu nunca exerci efetivamente engenharia. Eu sou engenheiro de modalidade eletrônica, trabalhei em banco, trabalhei um bom tempo em banco, depois fui ser diretor financeiro de algumas empresas, terminei na Vilares, fui ser secretário de planejamento na época do Montoro, voltei para Vilares, era vice-presidente da Vilares quando fui convidado para ir para Brasília, tá certo? Depois continuei minha vida, também nunca mexi num transistor, se é que ainda existe transistor, mas não agora, certo? Então, o que eu fazia lá? Esse eu acho que também é uma coisa interessante de nós nos darmos conta, tá certo? Minha responsabilidade era de coordenar a equipe econômica, 2 dúzias de engenheiros, de economistas brilhantes, André Lara Rezende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pércio Arida, todos eles com enormes contribuições, todos doutores em Princeton, em Berkeley, em Columbia, etc. e tal. E um engenheiro eletrônico, tá certo? Estava lá. Mas isso que foi importante, e eu tive a oportunidade de dizer assim, o que nós aprendemos na engenharia, tá certo? É que nossa missão é encontrar soluções concretas, de preferência econômicas, para os problemas que se deparam. Qualquer um nosso. Eu brincava com o Pedro Malan é engenheiro, tá certo? Também. Depois é que enfrentou com a economia. Dizendo assim, nossas provas, estava dizendo isso, né? Nossas provas na Poli eram assim, o resultado de um número e uma unidade. Tem conversa. Qual é a prova do economista? Fale sobre, tá certo? Então, de certo, então, o que você sabe sobre, tá certo? Qual é o modelo possível para... Né? Então, é brincadeira, obviamente, que essa distância não existe, mas, sobretudo, porque os economistas aprenderam a fazer modelagem matemática. Né? Mas a verdade é que nós aprendemos que a nossa missão é isso, solução concretas. Chega de papo. Minha missão era essa. Então, eu coordenei a equipe econômica e impus uma metodologia de trabalho. Primeiro, clareza quanto ao objetivo. Dia 28 de fevereiro tem que estar na mão do presidente uma exposição de motivos, com uma medida provisória que vai se converter em lei no dia seguinte e que atinja todos esses nossos objetivos. Então, cabe o quê? Reunir essa turma e buscar alinhar. Leva para lá. Está levando? Não está. Então não é esse o caminho, companheiro. Formar consensos. E para isso, depois de formar um consenso decidido, você tem que acompanhar a implementação da decisão. É isso? Para isso, trabalhamos também num ambiente propício, que eu aprendi na minha vida, sobretudo na empresa privada, tá certo? Que é fundamental. Que é você ter um ambiente de confiança e respeito mútuos. Tem briga interna, eu não vou falar isso. Essa proposta que eu tenho aqui é... Caramba, cara. Mas eu não vou falar, porque senão ele vai aproveitar para ele, etc. E tal. É isso. Confiança, cara, nós temos todos o mesmo objetivo. E vocês podem imaginar com aquele monte de estrelas que estava lá, que aparecia uma oportunidade. Eu coordenava a reunião toda terça-feira, terças e quintas tinha um quadro branco que eu escrevia a agenda do dia e tal. E 1, 2, 3, enfim, eu peço a Rita, Cláudio, tive uma ideia. Zero, né? Não, ideia do Pércio. O Pércio expunha
expus a ideia realmente super interessante. Mas não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. Nós estávamos fazendo, faltava, sei lá, 4 semanas para terminar o prazo, e essa ideia virava de cabeça para baixo todo o plano. Sério, muito obrigado, brilhante a sua ideia. Isso vai valer, se não der certo o plano, a gente volta para ele. Mas agora vamos terminar o que estamos fazendo. A outra característica de um grupo como esse, se quiser ter sucesso, é estar disposto a ouvir. Todo mundo tem direito de falar e ser ouvido. Parece brincadeira, parece que isso não tem muita importância. Mas se você está construindo alguma coisa, é importante respeitar a criatividade e a posição de cada um. Precisa ter autoridade, precisa ter dado o grupo, todo mundo que pode ajudar ou atrapalhar, e inteligência, essa informação. Não tem nada a ver com hierarquia. Tá certo? Desse grupo fazia parte o presidente do Banco Central, no caso era o Pedro Malandro, tá certo? E um advogado de 5º nível. Por que esse advogado? Porque ele tinha participado de 4 dos planos anteriores. E o Rui, o nome dele, sabia tudo o que fazer e o que não fazer. N vezes surgiu uma ideia, vamos resolver esse problema assim. Olha, cara, caiu no Supremo, no plano N2, tá certo? Não deu certo, então não vamos por aí. Eu dou esse testemunho porque eu acho que não é para dizer que eu era só o facilitador, mas esta é a forma de sucesso, de fazer com que coisas que não existam possam ser projetadas e possam ser implementadas com sucesso. A vida de vocês, o desafio como engenheiros vai ser sempre nessa direção. Que você tem para agregar a inteligência, tá certo? Em relação a esse problema, a essa questão, que você vai me apresentar de solução. E esse trabalho de equipe, respeito e confiança mútua, capacidade de ouvir e ser ouvido, falar e ser ouvido, tá certo? São fundamentais para isso. A experiência foi tão boa que, terminado as eleições, Fernando Henrique montou o governo e diz: vamos trabalhar com a mesma estrutura. Você que a turma chamava de coordenador da equipe econômica, vai ser agora coordenador da ação do governo. Eu fui para a Casa Civil numa função muito diferente do que sempre foi a Casa Civil. Normalmente a Casa Civil dos governos anteriores, e hoje igual, tá certo? Não, hoje não é mais, com a Dilma não é mais, mas ainda com Lula era, que aconteceu, tá certo? É o lugar da articulação política, coordenação das ações, etc. E tal. O governo Fernando Henrique era coordenação da ação do governo, lugar de alinhar todo mundo para chegar lá. Coordenação política fazia ele. Ele era o senador, o político, etc. Tinha lá, obviamente, a Secretaria-Geral que fazia, etc. E tal. Então, me lembro uma ocasião, Hélio Gaspari, jornalista super conhecido, autor de uma coleção de 4 livros sobre a ditadura, etc. E tal, que conviveu bastante com o general Golbery, que foi chefe da Casa Civil, inteligência, etc., nos 2 últimos governos da ditadura. Né? E logo no início ele me procurou, dizendo: quer dizer, Cláudio, que você vai ser o Golbery? Primeiro, que eu nem serviço militar prestei. Portanto, estou longe de qualquer relação com o militar. E segundo, que a concepção é outra. Aqui é o que foi prometido, o que foi combinado, o que foi submetido à apreciação da sociedade nas eleições vai ser feito. E foi. Vou parar por aqui com uma última consideração. Não podemos subestimar a importância da estabilidade da economia, da estabilidade da nossa moeda.
Ou seja, inflação é nosso inimigo número 1. Tem muitos outros, mas a inflação é nosso inimigo número 1. E o diagnóstico que nós fizemos, tá certo, permanece válido até hoje. As contas do governo precisam estar em ordem. O tripé precisa ser seguido. Equilíbrio fiscal, não pode gastar mais do que arrecada. Flutuação do câmbio, nossas relações internacionais. E metas de inflação. E ajustado até onde a gente pode chegar. Sem isso, quem vai sofrer mais são os pobres. Nós sabemos nos defender. Quem tem conta bancária, nós todos sabemos nos defender. Não é verdade? Daqui a pouco, o pessoal está voltando às condições de 93. Corre no supermercado para gastar, porque no dia seguinte vale menos. É verdade. A inflação medida de 6,5 ainda é fajuta. Esse número é fajuto. Vai ver qual é, decompõe o índice de inflação e vai ver o que são os índices, quais são efetivos índices da alimentação, do transporte, aquelas que são essenciais na vida do cidadão. Eu, depois de ser chefe da Casa Civil, o Fernando Henrique me mandou para... Eu estava cansado, né? Não queria vir embora, tal, chega. Depois de algum tempo você perde a criatividade, né? Sempre fazendo as mesmas coisas, vou embora para casa, etc. E tal. Não, preciso de você e tal. Fui ser ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que era uma das grandes discussões dentro do governo. Estabilidade para quê? Só para ter moeda bonitinha, inflação baixa, tudo isso é essencial, mas para quê? Para crescer, para desenvolver, para melhorar as condições de emprego e renda da população, que é o que vai se transformar em felicidade efetiva. Então, se estabelecia a grande discussão, que os jornais, obviamente, sempre se divertem e caracterizam, certo, como guerra interna entre os monetaristas e os desenvolvimentistas. Então, certo? Eu era caracterizado e efetivamente briguei muito como desenvolvimentista, ou seja, não há por que continuarmos só pensando na estabilidade, no equilíbrio fiscal. Tudo isso é importante. Ninguém mais do que nós, aqui meu grupo, etc. e tal, trabalhou para isso. Mas, cara, abre os olhos, vamos para frente. O que mais nós podemos fazer? E com aquela ousadia que um ex-presidente do Grêmio conseguia ter, eu disse para o Malan, numa conferência que participamos os dois sobre o tema, tá certo? Estabilidade e desenvolvimento, que minha tese é que não existe contradição entre os dois, são complementares, mas o que precisa é ousadia, não pode ter medo. Vamos ter que tomar algumas decisões que vão parecer que desprezam o equilíbrio fiscal. Não, ninguém está falando disso. O governo Fernando Henrique demorou um bom tempo para optar pela flutuação do câmbio. Gustavo Franco, etc., o Banco Central, durante muito tempo, com razão, controlavam o câmbio com bandas deslizantes, todas essas coisas interessantes. Mas a verdade é que o BNDES precisava de mais recursos, precisava abrir as condições das negociações de comércio internacional. Nós precisamos dobrar as exportações. Fizemos um plano para isso, que foi realizado no primeiro ano do Lula. Então, a tese era o seguinte, cara, não pode mexer no câmbio, porque se mexer no câmbio vai dar inflação. Mexeu no câmbio e não deu inflação. Então, minha frase bendita, alguns acham que foi maldita, mas para mim foi bendita. Minha frase foi o seguinte: um pouco de ousadia não faz mal a ninguém. A falta dela pode se caracterizar como covardia. Caramba!
O ministro Clóvis chamou o malandro de covarde. E foi assim. Eu sou o cara que chamou em público o malandro de covarde. Realmente, o presidente Fernando Henrique, diante da reação dos políticos, etc., já se viu dissensão dentro do governo, brigam em público, até chama de covarde, tá certo? Tinha que fazer opção. Eu fui ali e disse assim, mestre, eu tenho absoluta convicção de que você tem que resolver, não dá para ficar com os dois, e o malandro é mais importante que eu, me deixe do lado, tá aqui. Me demito, mas eu não quero pedir demissão, porque eu acho que o que eu fiz está certo. Me demito. E fui demitido pelo ministro da Indústria, Comércio e Exterior. Tá certo? Foi bom, foi ruim? Para mim foi ótimo. Tá certo? Criei condições de descansar um pouco, mas demorou mais tempo para que o próprio governo Fernando Henrique assumisse a importância de criar as condições para o crescimento. O crescimento do PIB no último ano já foi de 5,4, etc. e tal, mas o primeiro ano de Lula foi negativo, né? Pelas pré-condições que tínhamos. Só temos uma coisa a fazer e estamos na mão de vocês. Tá certo? É assegurar as condições de crescimento, de criar condições de investimento no país para o crescimento, para a geração de emprego e renda. Bolsas, o escambau é paliativo e não pode ser um modelo. Dei o recado? Muito obrigado por vocês. Claro, se Tem alguma pergunta? tiver pergunta que eu possa responder, senão direi que não. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a visita, né? Da Politécnica, sou da FE lá de Economia, também achei muito legal a palestra. Eu vou fazer a pergunta sobre como está a posição das contas externas do país durante o Plano Real. Como que, por exemplo, esses planos anteriores agiram dentro das contas externas do país e do endividamento do governo, mais além do que só a questão do desequilíbrio fiscal interno. Basicamente, a influência objetiva dos planos anteriores eram os cadáveres que foram ficando para trás, né? As ações de congelamento, de represamento, de mudanças, de alterações de preços, etc. e tal, trouxeram consequências nas empresas, dos setores. Os salários igual, né? Então, muitas ações foram movidas na justiça de recuperação das perdas. Esse, diga-se de passagem, era uma grande preocupação que tínhamos, não deixar cadáver nenhum para trás. E só tivemos uma ação, tudo que aconteceu, muita reclamação, sem dúvida, mas a ação efetivamente que tenha, vamos dizer, ido em frente no judiciário foi apenas uma, que foi, inclusive, resolvida a contento, vou falar assim, do governo, né? Mas esses fantasmas ou esses cadáveres estão ainda, tem uma ação em relação à poupança, a correção da poupança dos bancos por ocasião dos planos verão, eu acho, que os bancos estão relutando em aceitar, está no Supremo, e tem um valor de algo como 17 bilhões. Outra consequência foi só sobre as expectativas, que, infelizmente, o modelo do Plano Real conseguiu ultrapassar. Ou seja, a consciência de que violências, ações na surdina, na noite anterior, etc. e tal, congelamentos, confiscos, etc. e tal, não resolvem o problema da estabilização. É tudo artificial. Respondido? Opa, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: o senhor falou que a inflação está subindo de novo, que o governo está tentando dar uma segurada, mas
é provável que em algum momento ela suba realmente. Se a gente chegasse nos mesmos números de 20, 30 anos atrás, você acha que se repetisse exatamente os mesmos passos do Plano Real de novo, daria certo? Ou não, porque o cenário é diferente? E se for, quais são os cenários que não permitem isso? Eu estou convencido de que os fundamentos da estabilidade continuam válidos para a nossa economia. Ou seja, é fundamental que as contas do governo estejam em ordem. Ou seja, o equilíbrio fiscal. O governo não pode continuar gastando mais do que arrecada. Porque não tem como repor isso, a não ser essa contabilidade criativa, que é uma invenção. Então, não estou nem pensando que um dia precisaremos chegar num novo choque, num novo plano. O que precisa fazer é assegurar que os fundamentos sejam seguidos e corrigir isso daí. Quando vislumbro que 2015, ano que vem, nós vamos enfrentar dificuldades nessa área, é porque objetivamente sabemos que preço da gasolina está seguro, está contido. Preço da energia elétrica está contido. Não é que está contido porque nós achamos que eles estão... Não, isso daqui é declarado como política de governo. Não foi assim? Natal do ano passado, a presidente Dilma não foi à televisão para dizer: estou segurando as receitas, não, as tarifas de energia elétrica, porque quero que elas caiam. Forçou as distribuidoras, tá certo? Com mecanismos internos a baixar as tarifas. O que está acontecendo? O governo está tendo que repor essas receitas, senão quebram. Não, em algum momento, bom, primeiro, vamos ter consciência, o governo não é um ser autônomo, o dinheiro do governo é o nosso dinheiro, nós é que pomos, portanto, quem está pagando somos nós, e quem vai pagar, tá certo? A reposição disso somos nós, um pedacinho do nosso salário, do nosso ganho, é que irá via impostos para esse tesouro, que vai pagar. Então, eu sou otimista. Por quê? Porque eu acho que em algum momento o governo, qualquer que seja ele, manutenção desse, na minha visão, não é o melhor, mas o novo terá que caminhar nessa direção. E eles sabem disso, todos eles sabem disso. Então, vai ser. Não precisa criar mais nenhuma novidade. Até porque a novidade que o governo, desde o Lula, criou, que é fazer o crescimento via estímulo ao consumo, já mostrou, teoricamente, em equações matemáticas mostrariam que isso daí é fajuto, ou seja, não leva ao resultado. Tá certo? Mas mesmo assim, a prática está mostrando. Se você não ganhar produtividade, ou seja, não aumentar a produção com produtividade, não tem ganhos na economia como um todo. E aí, qual é a consequência hoje? É satisfação de boa parte da população, sem dúvida nenhuma, que teve acesso a bens que não teria, porque teve acesso ao crédito. Só como não há geração de riqueza, vai pagar como? Então, o grau de endividamento das famílias é enorme, maior do que durante muito tempo se pôde ver nesse país. E o governo vai ter que resolver. Então, este modelo apoiado no consumo, ele tem uma visão ideológica que eu entendo. Eu crio as condições neste momento para que aqueles que não tinham acesso a esses bens tenham. Só que é baseado assim na areia, né? É que você põe o ponto de apoio da alavanca, do leverage, tá certo? Num terreno móvel. Cai tudo depois. Faz sentido o que eu estou falando? Boa tarde. Boa tarde. Qual foi o momento que o senhor teve certeza de que o plano ia dar certo?
porque não seria mais um fracasso como os planos anteriores. Você sabe quando foi uma coisa que não tem nada de técnico, mas foi assistindo a insistente e permanente conversa do ministro Recupero, que sucedeu o Fernando Henrique, na televisão, no rádio, explicando à população o que estava acontecendo, o que ele tinha que fazer em relação aos preços. Eu tinha convicção teórica. Bem ou mal, passei no vestibular da Poli, tá certo? Então, condição de ligações neurônicas, etc. e tal, tinha que fazer. Você dava para entender que o modelo se sustentava. O diagnóstico tinha tudo para ser correto e a solução era de acordo, estava sendo construída em torno do diagnóstico. Do ponto de vista teórico, não sei o que não. Mas na prática, eu, com sinceridade, digo para vocês, eu considero que sem a atividade do ministro Recupero, nós não teríamos chegado ao sucesso, com a velocidade, inclusive, que se chegou. Porque foi esta atividade que o Fernando Henrique fez durante todo o tempo que estava lá, que é conversar. Eu participei, ainda antes de colocar o plano na rua, umas 200 conversas dele com sindicatos de empresários de todo tipo, né, para dizer, olha, é isso que nós vamos fazer. Então, quando chegou, a turma já sabia o que era e sabia que tinha fundamentos e que ninguém ia perder por causa do plano. Pelo contrário, no futuro ia ganhar. A elevação média da renda só foi estabelecida. É fácil ver, né? Se o cara ganhava X e perdia 20% ao mês, média, etc. e tal, deixa de perder, é um ganho enorme, né? Então, eu diria, para mim, foi esse momento. Eu depois voltei à feira, no dia 1º de julho, fui à feira Planaltina, uma feira famosa que tem, digamos assim, no subúrbio de Brasília, na grande Brasília, tá certo? E vi a moçadinha, a do churro, a moça do milho verde, com a maquininha, tá certo? Fazendo a conversão para ver quanto que tinha que me dar de dinheiro. Tá certo? Eu paguei, não tinha real, né? Ainda. Passei no banco, tinha uma grande fila. Falei, depois eu converto. Tá certo? E levei meus cruzeiros reais para lá. Mas, sabe, a tranquilidade com que os agentes econômicos estavam tratando isso me deu tranquilidade. Subjetiva dessa, né? Mas é. Jóia. Primeiramente, boa tarde. Queria ouvir um pouco da sua opinião a respeito de como ajudar nesse desenvolvimento, mantendo o equilíbrio fiscal, porque a gente viu aqui esses dois lados de como é importante manter o equilíbrio fiscal, por outro lado, talvez estivesse na hora de dar um tapinha, aumentar um pouco de desenvolvimento para melhorar a produção. Tem coisas para fazer, mas, assim, fundamental, na minha visão, é manter as condições de credibilidade do país, credibilidade do governo. Ou seja, os fundamentos vão ser perseguidos. A estabilidade, portanto, da moeda, a minha condição, eu, investidor, tenho certeza de que o que eu estou olhando para frente é possível de acontecer com os dados que eu tenho. Claro, eu posso até errar no meu investimento, na minha previsão, mas não porque mexermos nas variáveis de controle da moeda. Então, a credibilidade do governo e da economia é essencial para estimular a presença de investimento. Investimento do país, investimento do governo, investimento da iniciativa privada nacional e, sobretudo, investimento estrangeiro, onde tem mais poupança do que nós temos aqui. Nossa taxa de investimento ainda é muito insuficiente para suportar qualquer investimento minimamente decente. Nós estamos, o número que eu tenho é em torno de 18,8%, tá certo, de investimento. Isso é nada. Nós precisaríamos
tá? No mínimo com 25% de poupança, seja nacional, com investimento. O governo tem falado horrores de investimentos. Quando você aperta e vai ver o que deu o PAC 1, PAC 2, PAC N, tá certo? Tá certo? Tem realização menor que 25%. E eu com toda franqueza, eu não digo, porque de fato não tem poupança, gasta mais em bobagem. Cara, o governo Lula e Dilma aumentaram os cargos em comissão, ou seja, aqueles cargos de livre provimento, em 21 mil cargos. Por isso é que precisa arrecadar tanto, por isso que nós somos campeões mundiais em taxa, em peso tributário, porque o governo precisa de dinheiro para pagar essas despesas. Precisa. 39 ministérios. Eu sempre fui radical contra a criação de ministérios. Por N motivos, mas o mais imediato era porque atrás da criação do ministério vem um kit ministério. Você cria o ministério, tem o ministro, a secretária, o chefe de gabinete, a secretária do ministro, do chefe de gabinete, meia dúzia de assessores com a sua secretária, tem um kit ministério. Isso por quê? Não, vou criar o ministério da pesca de peixe azul. Vem lá. É assim que nós estamos. Tanto que na virada do primeiro para o segundo mandato, era necessário, nós identificamos algumas funções que era melhor tê-las, assim, esqueci a palavra, mas definidas especificamente. Tipo assim, desenvolvimento urbano. O governo Fernando Henrique primeiro trabalhou bastante na questão agrária, reforma agrária, política de agricultura familiar, etc. e tal, além da política de safra, etc. e tal. Tinha trabalhado bastante também no nível do emprego industrial, operariado, etc. e tal. E para o cidadão que mora na cidade, o que você fez? Não. Educação, trabalhou-se bastante, saúde, tá? Transporte, niente. Segurança, quase nada. Então, o cidadão mora na cidade cada vez mais, precisa fazer alguma coisa para ele. Então, vamos ter uma área do governo que vai estar destinada para o desenvolvimento urbano. Mas vai ter que criar um kit ministério. Então, é exemplo do que encontramos na Espanha, na França, na Inglaterra, Portugal, etc. e tal, é que os ministros mesmo são 7 ou 8, os outros são secretários de Estado, que não tem a estrutura do ministério. Você não precisa, porque hoje, se criar um ministério, um kit ministério é obrigatório por lei. Porque é assim que está especificada a estrutura do governo federal. Então, nós criamos secretarias. Então, criamos 6 secretarias. Direitos Humanos, Desenvolvimento Urbano, Planejamento Estratégico, alguma coisa assim, as funções que faziam parte. Mas quero dizer para você que em 2 anos tudo tinha virado ministério. Então, gastos absolutamente desnecessários. Com isso, gasta-se mais, poupa-se menos, investe-se menos, crescimento corre atrás, como? E se não tiver credibilidade? Eu dizer, não, podia fazer tudo isso, mas traz dinheiro lá dos gringos. Tá certo? Bom, primeiro que a situação internacional não é mais a mesma. Tá certo? 2008 mostrou, a turma já está com barbas de molho. Né? Os Estados Unidos conseguiu crescer 4,5%. É a previsão para esse ano. Tá certo? Em compensação, por causa disso, o Fed está recolhendo dólares, porque jogou um monte de dólares para não quebrar a economia, mas está recolhendo. Esses dólares estavam vindo para onde? Os dólares vindo aqui. Não vem mais. Então, tem desafios interessantes. Mas se não seguir os fundamentos, acho que não vai dar. Corintiano. Essa facilidade ao crédito para a população sem desenvolvimento, ou seja, com fundação na areia, nada mais é do que uma redistribuição de renda.
que vai de acordo com a ideologia do partido que está no poder. Só que essa redistribuição em outros governos, em outros países, a gente já viu que deu muito errado, e quanto mais tempo os governos insistem em fazer isso, o prejuízo é maior no final das contas. Você acha que a população brasileira está preparada para enfrentar isso e ir contra, ou vai ser necessário sentir os prejuízos na pele antes de tomar alguma medida? Duas perguntas numa só, né? Se a população está preparada. Eu acho que não. Não, porque as lideranças fazem o discurso inverso. Estou distribuindo renda. Ponto. Não importa de onde vem. Né? O povo está esperando. Os 47 milhões de inscritos, acho que é isso, no Bolsa Família, tá certo? Esperam. Efetivamente, cara, quer coisa melhor do que no fim do mês, sem precisar mexer uma palha, passo no banco, meu cartãozinho, e está lá de 70 a 128 reais. Né? Bom, primeiro então, não está preparado. Como é que muda isso? As lideranças precisam tornar isso transparente. Não é tirar. Eu não vi nenhum candidato dizendo que vai acabar com isso. Tá certo? Eu tenho começado do jeito que começou. Tá certo? Porque começou com o Fernando Henrique, mas com contrapartida. O Bolsa Escola, que depois juntou com o Bolsa, não tem mais qualquer, e virou Bolsa Família, tá certo? Era uma ação para assegurar a presença das crianças na escola. Então, um dos diagnósticos que dizia o seguinte: o pai não punha no interior, não punha na escola, porque era força de trabalho para ele. O moleque não vai na escola porque precisa me ajudar no campo. Só que eu vou suprir, diz o governo, vou suprir esse desvio de renda, tá certo? Que você tem, desde que você demonstre que seu filho está indo na escola, tem frequência na escola, você tem o Bolsa Escola. Eu asseguro que ele tem na escola, porque vale mais para mim, tá certo? Porque depois enfrentar a falta de mão de obra, pôr dinheiro nisso. Okay. A ideologia diferente, não importa, o povo é tão, sei lá qual é a justificativa, mas eu poderia inventar uma delas. Tá certo? O povo é tão sensível, não, como é que é tão sincero, etc. e tal, que ele vai entender que, mesmo não precisando, ele vai trabalhar, ele vai buscar a escola, vai enfrentar o chão. Eu acho que o que tem que fazer, quem quer que seja que ganhe as eleições, tá certo? Dificilmente Dilma vai mexer nisso, mas qualquer um dos que estão aí com possibilidade vai ter que trabalhar com a sua liderança para mexer nessa cabeça. Vou continuar gastando isso. O governo vai continuar gastando isso. Mas, quero contrapartida. O que você vai dar em troca para a sociedade? Porque esse dinheiro vem no seu imposto, cara. Né? Jantar de graça. Os velhos americanos lá tinham dito, que tinha dito. Não tem jantar de graça. Tem que pagar o preço. Nós vamos pagar. Mas o que eu digo para você é muito grave, porque o tamanho é muito grande. Se Deus não cuidar de nós, cuidamos nós dele. Vamos votar direito. Obrigado, jovens. Espero não ter sacaneado muito ninguém. E espero também que tenha podido dar uma contribuição para a reflexão de vocês. O professor, eu acho que falou com propriedade. Vocês, nós, estamos ali na parte de cima da pirâmide desse país. A liderança do futuro do país passa por aqui. Portanto, está ligado na realidade do Brasil, na realidade das coisas. Gostemos ou não do que acontece, mas está ligado, é fundamental e é a nossa obrigação. Vai ser cobrado de nós se nós nos omitirmos nisso. Um abraço, jovens. Sim.
Gostaria de agradecer a presença do ex-ministro, a presença de vocês, de quem vai ver a gente depois pelo vídeo, e falar para vocês também se inscreverem nas próximas palestras. Também a gente vai ter um debate sobre as causas históricas da inflação. E nos outros dias também vamos ter essa continuidade sobre o que foi o Plano Real, quais foram os programas para a estabilidade da moeda, e até um debate com o Maílson da Nóbrega na sexta-feira sobre perspectivas econômicas para os próximos anos. Se inscrevam, porque a gente vai dar um certificado, o Grêmio em parceria com a escola, e também no final nós vamos ter um kit com várias revistas da época, de 93 a 98, sobre como foi o acompanhamento da mídia acerca do plano, que, por exemplo, o ministro Fernando Henrique e o Pero falaram, tentaram ser transparentes, para vocês também lerem e também continuarem com esse estudo e tirarem suas próprias conclusões. Tá? Obrigado e conto com a presença de vocês nas próximas palestras.